Então, só o olhar do pai ou da mãe, o filho já tem. Isso se chamava o quê? Respeito. Hoje em dia, é um exemplo. É respeito pela vida, respeito pela saúde, respeito pelo trânsito, respeito pelos vizinhos, respeito por tudo. Então, a sociedade, de modo geral, todos nós estamos acompanhando que está existindo uma decadência, as pessoas estão deixando de se respeitarem. Isso é uma coisa que a gente está vendo. A palavra mandamento tem a origem do verbo mandar. Os 10 mandamentos da Bíblia. Essa palavra mandamento tem a origem do verbo mandar. Foi Deus que determinou esses 10 mandamentos para um povo que era um povo muito violento, um povo muito animalesco. Eles não tinham uma cultura de paz, só viviam em guerra. A escravidão era uma coisa normal. Porque aqui no Brasil a gente conhece muito escravidão como sendo o negro que era escravizado. Mas nos outros povos, nos outros mundos que a gente sabe, a escravidão era feita do branco pelo branco. Por exemplo, no Egito, que foi de onde Moisés veio trazer os 10 mandamentos, lá o povo judeu era os brancos. Não era um preto e outro branco, não, eram todos brancos. Eles eram escravos. E eles saíram de lá. O exemplo, quando um pai e uma mãe orientam um filho para fazer alguma coisa, seria mais ou menos como Deus, quando vem nos orientar para fazer alguma coisa. Vou dar um exemplo. Um pai ou uma mãe diz: meu filho, não saia não, está chovendo. Aí o que é que o filho faz? Hoje, nem escuta, abre a porta, sai para a chuva. Por que foi que o pai ou a mãe disse isso? Porque sabe que provavelmente ele vai gripar, ele vai dar trabalho aos pais por isso, vai gastar dinheiro para comprar remédio, vai deixar de ir para a aula. Então são muitos problemas que acarretam essa forma de o filho não atender o pai. Da mesma coisa, do mesmo jeito a gente faz com relação a Deus. Deus nos trouxe os 10 mandamentos para que a gente tivesse a preocupação de, como um filho, perante um pai, respeitá-lo. Então, os 10 mandamentos são a base do que a doutrina judaica cristã tem no mundo até hoje. E qual seria esses 10 mandamentos? Eu vou colocar aqui para vocês os 10 mandamentos e depois eu vou procurar rapidamente dar uma pincelada sobre cada um. O primeiro. Por que o primeiro? Porque é o mais importante. Comumente é aquela coisa que é em primeiro lugar é o quê? É a que mais é importante, ou não é? Uma coisa que está no segundo lugar já não é tão importante como a que está no primeiro. Então, qual é o primeiro e mais importante? Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. O segundo mandamento: não farás para ti nenhum ídolo. O terceiro mandamento: não invocarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Veja que coisa interessante. Não invocarás em vão. O quarto mandamento: lembra-te do sábado para santificá-lo. O quinto: honra teu pai e tua mãe, que foi o que a senhora falou naquela hora. É o quinto mandamento, isso daí. Não matarás. Esse hoje está sendo uma coisa. Hoje eu moro no Cristo. Antes de continuar aqui, vou dar um exemplo. Vocês que gostam de ver Camuca.
Samuca, não sei o quê. Aqueles caras que vinham fazendo sua parte policial, era 11h30. Aí tem uma senhora que trabalha conosco, a nossa secretária, ela está conosco há uns 10 anos. Aí o telefone dela tocou, ela atendeu, ela mora no Rangel, aqui perto do lado de onde eu moro, no Crio. Aí quando atendeu o telefone, foi no Viva Voz que aparece a filha falando: mãe, houve um tiroteio aqui agora, mas eu não mudei a mãe dela. Minha filha, o que foi? Você estava lá? Não, eu estava em casa, mas foi na rua aqui e tal. Aí começou a contar a história. Descarregaram uma pistola todinha em cima de um rapaz lá. Ele deve ter no máximo uns 23 anos por aí. O braço todo tatuado, umas correntes penduradas, sem camisa. Aí está estendendo o corpo no chão. Isso é o quê? Não matarás. Qual é esse? É o 6º mandamento. Não cometerás adultério. Esse daí também é muito comum todos os dias. E esse 8º? O 8º mandamento, que é esse daqui, não furtará. Meu Deus do céu. Vocês viram o que aconteceu agora com os aposentados do INSS? A situação. Isso é uma coisa constante, diária na vida da gente. Tudo que você imaginar hoje, tem. O que foi, Orlando? Não, porque ela está com um problema de alergia de coisa. Ela sentando abaixo da coisa, escondidinha lá, o ar não pega ela não. Quer tentar? Sim. Fica ruim para você ficar lá atrás. Mas tem uma cadeirinha. Não é o de lá para você lá. É alergia, né? Não, tá desculpado. Não desculpa não. Se sentir bem, faça a cadeira da parede, porque a pintura está fora. Dá para ouvir aí? Dá, meu filho, desculpa aí. Não, Fica tranquilo. Então esse, ficar à vontade, né? esse não furtarás entra no cotidiano que a gente está vivendo hoje. Onde a gente escuta é político roubando, é empresário roubando, é pai roubando colégio, merenda, é filho roubando o pai, e às vezes até matando para pegar e comprar droga. Esse outro, o 9, não levantar falso testemunho contra o teu próximo. Essa é uma coisa que acontece normalmente. Quase todos nós somos incluídos nisso aí. Às vezes a gente nem se percebe do que está fazendo e a gente está levantando falso testemunho. O senhor falou uma palavra. Um exemplo de um falso testemunho, uma coisa bem rápida. Eu estou aqui e aí chega uma pessoa, mas fulano aconteceu agora mesmo um negócio ali. Aí esse aqui ouviu, aí já passa para o outro, aí depois vai descobrir que a história não foi aquela, foi totalmente diferente. Olha ela rindo aí, ela parece que hoje já teve alguma coisa que ela ouviu desse jeito. Agora vamos para o 10. O Antônio fez uma pergunta, faça aí, Antônio. O senhor tocou numa palavra aí, o roubo do MS, mas não foi até agora não, vem de muitos anos. Vem de muitos anos. Mas quando foi agora é pouco. Não foi agora não. Não vou entrar Tá bom, no detalhe não. A gente só quer dizer que a questão do roubo, ele é uma coisa que está envolvida no brasileiro de modo geral e no mundo inteiro. Mas só uma vez. As grandes nações, de modo geral, como os Estados Unidos, Alemanha e outros países, o índice de corrupção e de roubo é menor, mas existe também do mesmo jeito. E o 10º aqui, não cobiçarás a casa do teu próximo. Isso aqui é mais longo, não é somente isso, né? Mas ele adianta que seria isso aí. Nessa conversa, vamos mergulhar nos 10 mandamentos, procurando entender a origem de cada um deles. Aí aqui a gente vê o seguinte, nós vamos ver aqui. Isso aqui não é só uma regra, porque mandamentos são regras. Isso aqui não é só uma regra para o pessoal que mora em Bahia, não. Isso aqui não é uma regra só para as pessoas que moram em João Pessoa, não.
Isso é uma regra universal. É o ensinamento que foi passado há 3.300 anos atrás. Você tem uma ideia, no período de Cristo, já existia todo esse tipo de comportamento, não adorar a Deus, fazer ídolo, invocar o nome de Deus em vão, não ter um dia como o sábado para que as pessoas pudessem ir para uma igreja, para um centro espírita, para um templo religioso, não matar, não desonrar pai e mãe. Todos esses mandamentos aqui, há 3.200 anos atrás, eles já não eram praticados. E hoje também. Eu digo a vocês sinceridade, eu estou dentro de todos eles aqui. Eu não me isento de nenhum. Se você disser, esse daqui, não, eu já fiz, já pratiquei, esse aqui já pratiquei, esse aqui. A gente sai levantando assim na vida da gente, quando a gente analisa mesmo, sem ter, vamos dizer, medo ou se esconder, você vai ver que você está envolvido em alguma coisa. Porque tem determinados casos, como a gente vê aqui, não furtarás. Tem gente que diz, não, eu nunca roubei. Mas rouba a paciência de outras pessoas. Isso, agora o senhor falou a verdade. Rouba a paciência. Tem gente que é de um jeito que, por mais que você seja uma pessoa paciente, você chega um ponto que termina explodindo. Foi o que aconteceu. Roubou sua paciência. Então, se a gente for ver, não matarás. Tem gente que mata outro na unha. Como Deus, vou matar na unha. Já ouvi muito essa frase. A gente escuta muito isso. Então, tudo isso aqui, se a gente for pegar assim, ao pé da letra, a gente vai ver que nós estamos distantes, muito distantes desses 10 mandamentos. Aí começa aqui, qual o significado de um dos 10 mandamentos? Aí o primeiro, não terás outros deuses além de mim. Isso foi Deus, os espíritos superiores, através de Moisés, que passou essa mensagem para que a gente tivesse isso hoje aqui. Nós estamos aqui reunidos, participando desses ensinamentos, com o objetivo de aprender sobre isso. Não terás outro Deus além de mim. Aí ele diz aqui, é o maior de todos os mandamentos. Diz que Deus é o único e deve ser amado acima de tudo. Por isso vem em primeiro lugar. Esse mandamento, ele proíbe a adoração que a gente deve ter a outros deuses. Aí a pessoa diz, não, mas eu só adoro a Deus mesmo. Eu vou dar um exemplo aqui bem prático, que às vezes a gente não se liga. Hoje em dia, o vício do celular está tão grande que agora, há poucos dias nos Estados Unidos, uma mãe, uma criança, como se fosse aqui a lagoa, aqui em João Pessoa. Não tem a lagoa? Tem. Pronto. A mãe foi com um filhinho de 3 anos para brincar ali na lagoa e ela agarrada, como aquilo fosse um Deus, uma coisa, e fica presa aqui direto. Senta no lugar, pega ele. Vai almoçar, pega ele. Vai para o banheiro, pega ele. Só não pega no banheiro porque vai molhar. Mas até sentada para fazer número 2, pega também. Pega, isso é verdade. Aí o que aconteceu? A mãe envolvida aqui no negócio, o menino caiu dentro da lagoa, morreu afogado. Por quê? Porque ela tem uma verdadeira obsessão, como se aquilo fosse um Deus para ela. Claro. E aqui a gente vê que nós devemos ter em Deus, e não os objetos nem nada. Não farás para ti imagem de escultura. Isso aqui é uma coisa interessante. Quem é que é católico aqui? 1, 2. Eu sou. Eu tive uma educação católica. Eu não sou praticante. Mas assim, Católico espiritualista. eu nunca fui praticante. Mas eu tenho meu pezinho ali, digamos assim, do. Porque se nós reparemos, a gente faz quando é uma missa, então não dá para dizer que eu deixei o catolicismo, não deixei. Se minha filha
batizado. Se eu tiver outro filho, né, que também faz tempo, minha filha. Desse da misericórdia Se de tiver outro filho Santo. hoje, eu vou batizar, vou batizar. Eu acho que eu não deixei completamente. O catolicismo vai também, não posso dizer que eu sou instruído. Exato. A gente é só. Mas veja bem, o que a gente procura mostrar aqui, não farás para ti imagem de escultura. Aí ele diz aqui, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, nas águas, debaixo do oceano, nem prostrarás diante dela, nem prestarás culto. Esse mandamento diz que nada substitui Deus. Por isso, não se deve adorar Ele no lugar do Senhor. Então, o catolicismo na Igreja Católica hoje já diminuiu muito. A gente já vê muitas igrejas que tem aqui e lá uma imagenzinha. Mas quem tem a oportunidade de ir para essas igrejas mais antigas, ela é cheia de estátuas. E aquilo às vezes é feito de madeira, de gesso, até de balde e de todo tipo. E tinha pessoas, como ainda tem, que se ajoelham diante daquelas imagens, tendo como se aquilo ali fosse um santo mesmo, se aquilo fosse Deus. E passa a ter naquela imagem toda a confiança e toda a fé depositada. Então Deus, Ele nos diz o seguinte: não farás para ti imagem de escultura. Quando a gente fala que a Igreja Católica ainda continua com esse procedimento, a Igreja Evangélica já aboliu, não tem mais. Que a Igreja Evangélica foi um rompimento, não é a Igreja Evangélica, não é o protestantismo, foi um rompimento dentro da Igreja em relação com alguns problemas. E esse foi um dos que foi catalogado, que é essa adoração à imagem. Eu não sei se vocês têm a oportunidade de ver, perto lá de casa tem uma igreja, e Nossa Senhora de Aparecida, a igreja Nossa Senhora de Aparecida, eu estou de manhã, aí quando eu vejo 5 horas da manhã, o povo cantando, aí vem carregando aquela imagem, como se aquilo fosse quase, ou então um Deus, uma pessoa que está ali representando Deus. Aí uma imagenzinha desse tamanho, que tem uma história longa, que eu não sei se todos vocês sabem como é, mas isso daí foi trazido para dentro da religião cristã, porque o catolicismo é uma religião cristã, porque ela segue o ensinamento do Cristo, foi trazido dos pagãos. Os pagãos eram povos de uma época em que eles tinham assim, por exemplo, não estava chovendo muito, então existe o Deus da chuva. O que a gente faz? Vamos pegar um gato, aí pegava um gato, aí botava esse gato aqui, é o Deus da chuva. Aí passava a adorar aquele gato. Vamos pegar um leão, aí é o Deus do trovão. Quando acontece um trovão, isso aí é o Deus do trovão. Então Deus disse, Deus daquilo era uma variedade enorme de deuses. E Deus, quando passou os 10 mandamentos para Moisés, ele mostrou que isso aí não deveria existir, que era para ser somente a ele que a gente devia adorar. Não tomarás em vão o nome do Senhor. Rapaz, isso é uma coisa que virou assim até banal. Antigamente, eu me lembro, não faz muito tempo, que eu tenho 70 anos, vamos dizer que há 30 anos atrás, eu ia para o interior e você conversando com um cidadão aqui, como você está com o boné na cabeça ou com o chapéu, aí você dizia, rapaz, Deus, aí ele tirava logo o chapéu com um respeito, tirava o chapéu. Aquilo ali era uma atitude de respeito em relação a Deus. Hoje em dia está banal. Você vê esses canais de televisão, essas novelas, tudo que passa é o nome de Deus direto que eles colocam. Eu coloquei aqui alguns ditados que é comum a gente ouvir muito. Deus me livre. Deus tomara que tu morra. Não é assim. Você ri, não é? Ah, é engraçado vocês estarem rindo. A coisa é séria. Porque
nós vamos ser julgados por tudo que a gente fala, pensa e o que a gente pratica. Esses são os ensinamentos. Então veja bem, alguém chega para você e diz, fulano, aconteceu, pelo amor de Deus, de novo não me perturbe não. Para que usar o nome de Deus em forma? A gente deve usar o nome de Deus quando a gente está necessitado, passando pelo problema, uma dificuldade. Então a gente se reúne, um ou mais, 2, 3 pessoas, como um local como vocês fizeram aqui naquela hora que eu cheguei. Vocês não se reuniram, deram a mão, não fizeram uma prece, vocês não oraram. Então esses são os momentos que a gente deve utilizar o nome de Deus e pedir a Ele. Então a gente vê, pelo amor de Deus tomara que você adoeça. Tem isso. Uma mãe diz para o filho, Deus tomara que você morra, Deus tomara que isso aqui. Então tudo isso faz um remédio ao lembrar que o terceiro mandamento é: não tomarás em vão o nome do Senhor. Por quê? Porque quando a gente faz isso, nós estamos agredindo a lei. Esse é o terceiro mandamento. O quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. É interessante isso aqui. Vocês vejam bem. Igreja católica, igreja protestante e espiritismo. Vou falar somente dessas três religiões, que a doutrina espírita também é religião, é filosofia e religião. Então veja bem, esse mandamento aqui, nesse mandamento, se vocês forem ver na Bíblia, na Igreja Católica, eles vão colocar aqui: lembra-te do dia de domingo e de festa. Bem diferente. Lembra-te do dia de domingo e de festa. Eles tiraram, santificar o sábado, modificaram. E as pessoas não procuram entender e saber por que isso. Nesse caso daqui, ele diz aqui, ó: este preceito diz que é preciso guardar um dia na semana para o descanso e para o culto a Deus. Tem gente que trabalha de domingo a domingo, vive feito bicho, só quer trabalhar, ganhar dinheiro, trabalhar. Então ele aqui é advertido para que no quarto mandamento a gente tire um dia para orar, para se dedicar a fazer o bem, pelo menos um dia. Que naquela época, aquele povo, eles não tinham esse comportamento, eles viviam feito animais. E aqui Jesus ensina, Moisés nos repassa isso. E ele diz aqui: para os judeus, o dia da inatividade semanal é o sabá, descanso. Os judeus no sábado descansam, no domingo ele trabalha. Em geral, no cristianismo se considera o domingo como o dia do Senhor, por ser o dia da ressurreição de Cristo. Então, para os católicos, o dia de domingo é que é o dia que é para se guardar. Agora vamos aqui para o quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. A importância de respeitar e amar os pais, além de reconhecer a sua autoridade e seus ensinamentos. Qual é a importância que tem de a gente honrar pai e mãe? Eu sei que muitos de vocês aqui, como eu, não tenho pai e nem mãe. Eles já faleceram, como a gente tem na doutrina espírita. Tanto eu como Orlando, nossos pais, nossa mãe já se foram, desencarnaram. Mas qual é a maneira que eu tenho de ainda continuar, mesmo que eles já não estão mais aqui conosco? Mas eu tenho a maneira de continuar honrando meu pai e minha mãe. Qual é? Ninguém sabe dizer? Uma vida correta, né? Exatamente. É ter uma vida correta. É eu estar aqui agora, quando vi um carro bater aqui. É o Valdo? É. Rapaz, eu estou com um negócio seu aqui que você comprou, vai fazer 3 meses que você não foi pagar, desapareceu. Você foi no mercadinho, comprou um saco de arroz, um saco de feijão, assinou aqui o boleto
e não vê mais. Olha, aí a gente se lembra que o pai e a mãe da gente não ensinou isso. Só se o pai e a mãe fossem vigaristas. Não é? Mas se não foram pessoas, mesmo sendo pobres, foram corretas, eles não fazem ensinamento para um filho. Não é correto isso? Então o correto que ele diz aqui é exatamente isso. Honrar o pai e a mãe, não só na presença deles. Outra maneira, eu não tenho mais meu pai e minha mãe, mas se eles estivessem vivos, eles estariam mais velhos do que eu. Eles estarem precisando da minha ajuda para um tratamento de saúde, para acompanhar para um hospital, para levar, para fazer uma caminhada, para qualquer outro assunto. Se vocês têm filhos e vocês procuram os filhos atendem. Minha pergunta a vocês é: quem tem filho aqui? Mas você não ouviu. Pronto, a senhora tem. Se precisar de uns filhos, eles estão prontos para atender? Eu já precisei. Eu já fiz uma cirurgia. Não. Já. Pronto, então ele não está incluído nesse honra Eu já do pai fiz e uma da cirurgia, mãe. precisei da minha filha, já me socorreu muito, minha filha. Pronto, então ela honra a mãe e o pai. Mas não é todo mundo. E esse ensinamento não é só para mim, é para todos nós aqui. Só tem 10, só 10 minutos. Hein? Só 10 minutos. Ainda estou Está na metade agora. É. Mas tudo bem. Honra teu pai e tua mãe. Então esse aqui é um ensinamento que é necessário demais para que ele possa ser aplicado dentro de casa, com os filhos. Não matarás. Esse mandamento, presente com ele em Êxodo 23, trata de um valor fundamental à vida. Portanto, está implícito a ideia de que a vida humana é sagrada, por ser criada pelo Senhor, a sua imagem e semelhança. Olha, vocês terem uma ideia, a questão da vida e da morte, está tão assim, louco o mundo. Morre por ano 700 mil pessoas que se suicidam. Por ano, morrem 700 pessoas que se suicidam. 700 mil pessoas que se suicidam. Como se eles fossem o dono da vida. Porque o dono da vida é Deus. Então está incluído nesse matarás também. Não matarás. Matar a si mesmo. Não adulterarás. Esse mandamento está também em Êxodo, que é onde tem lá na Bíblia, falando sobre o adultério, a proteção ao casamento, ao sacramento, à origem da família. É uma ofensa grave, já que fere a aliança sagrada com Deus. Nós temos diversas formas de adulterar. Não pense que o adultério é só quando o cara vai e se deita com a mulher e tem relação ali, não. Jesus não criou isso aí. Jesus chega a dizer que só no pensar você já está adulterando. Então, quando você olha para uma mulher, vou pegar essa mulher. Pronto, isso aí já é adultério. Tem gente aqui que já ficou assim, mas isso aí já é adultério. Já é considerado adultério. Vamos aqui. Não furtar. Esse aqui eu já até falei algumas coisas, porque a gente termina se antecipando. Mas não vai dar, não carrega nada não, né, senhor? Uma mulher bonita não tem nada a ver, não carrega ela não. Mas não é olhar, é como olha. É como olha, tá vendo? É errado a gente querer furtar, tirar das pessoas e fraudar. Não furtar também inclui em várias outras coisas, não é só você roubar bens pessoal, não. São muitas outras coisas. Então tem aqui o dono: não darás falso testemunho contra o teu próximo. O nono mandamento da lei de Deus proíbe mentir, caluniar e prejudicar a reputação de quem quer que seja. A gente está vendo agora, ultimamente, eu não sei se vocês acompanham através de televisão, de
Wagner. Tem um padre que fez uma reclamação através de um vídeo e um rapaz perdeu o emprego dele, ficou desempregado. E ele tinha entrado nesse emprego, parece que fazia poucos dias que ele estava empregado, ou poucos meses, ele perdeu o emprego dele. E o mundo hoje está do jeito que com a internet, o que estão falando sobre esse padre, descobriram a vida dele toda, é uma confusão maior no mundo. E existe aqui dentro de tudo isso, esse nome aqui, ó, não darás falso testemunho, porque você vai para a presença do juiz, quando você dá um falso testemunho daquilo que o juiz está perguntando, você pode ser preso. Da mesma coisa com a lei divina. Quando a gente dá um falso testemunho, nós vamos ser prejudicados. É a lei de causa e efeito. E aqui é o décimo mandamento, que é muito interessante também. Não cobiçarás. Esse mandamento trata do pecado, da inveja, da cobiça, e satisfação com aquilo que tem o desejo de ter e que não pode. Para concluir aqui, com esse não cobiçarás, eu queria trazer o seguinte, veja bem, hoje a gente está vivendo numa sociedade que a televisão, de modo geral, o rádio, a imprensa, ele leva as pessoas a fazerem determinadas coisas que até não querem. Você está em casa, aí vê uma propaganda de um televisor em 30 meses, um exemplo. Aí você olha de lado, sua vizinha já comprou o televisor. O marido dela comprou outra coisa. Pai, eu vou entrar nesse, eu vou comprar também. Mesmo você sabendo que vai ter dificuldade. Então essa cobiça, por querer ter o que é o dos outros, a gente termina se envolvendo dessa forma. Chegando ao ponto, como tem muitas pessoas que usam o cartão de crédito de uma forma indevida e termina perdendo tudo que tem, tudo que é de bem, a pessoa termina perdendo na justiça, em função disso. Então eu queria trazer para vocês hoje aqui esses 10 mandamentos e concluir com esse daqui. Está faltando ali, parece que são 2 minutos. Fica à vontade. Aqui está faltando 5 minutos, mas eu queria concluir que é o principal, que resume tudo isso que a gente viu aqui. Quem quer ser anjo aqui? Aí você levantar a mão, eu quero. Mas tem que ter uma forma de ser. Não é você fazendo coisa errada que você. Você tem que se corrigir diante de tudo aquilo que foi trazido aqui. Jesus, vendo os 10 mandamentos, e ele, como a pessoa que veio encarregado para trazer a nova revelação, ele faz essa colocação aqui, ele traz essa colocação. Jesus fala do mandamento mais importante. Ele diz: o Novo Testamento revela uma epístola na qual Jesus é interrogado a respeito do mandamento mais importante de todos. E Cristo responde qual é o mandamento mais importante: amar o Senhor Deus, todo o coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. Daqueles 10, ele resumiu. E ele diz: o segundo e mais importante, amar o seu próximo como a si mesmo. Vocês acham que se esses 2 mandamentos fossem cumpridos, a gente tinha guerra, nós teríamos fome, nós teríamos problemas de pobreza, nós teríamos problemas de saúde, nós teríamos escolas que são destruídas, que não tem condição de ter ensino para filho, nós teríamos esses de saúde, centro de saúde que tem, que você vai 20, 30 vezes para marcar uma. Não, por quê?
Porque não tem isso aqui. Ame o seu próximo como assim mesmo. Resumindo, Jesus trouxe tudo isso aqui dentro. Amar a Deus, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, eu tenho que amar. Em segundo lugar, amar o próximo, que é amar você. E aí a gente começa isso aonde? Dentro de casa. E a gente parte para o mundo. Então, o Papai do Céu nos abençoe, nos proteja. E quando for na próxima reunião, alguém chega aqui e me diga assim: duvido de embaixo de pausando no ouvido. Eu cumpri um mandamento. Cumpri um. Só um. Eu já fui mais satisfeito. Tá certo? Tá certo. Deus abençoe você. Assim seja. Dá para sair uma musiquinha? Tem um passo ainda, né? Então vamos orar. Vamos pedir a quem você faz a prece, em vez de tocar e cantar, faz a prece. Pega o microfone ali, mas tem que ligar. Vê se ele está funcionando. A Loura, chama a Loura aí. A Loura aparece. Alô? Agora. Então, vamos fechar os olhos, meus queridos irmãos, para agradecer nesse momento. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão, e a espiritualidade amiga. Agradecemos imensamente por este momento, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, para estudar os Teus ensinamentos, a Tua história, que são tantos milênios que estamos aqui, vindo e voltando aqui para a terra, e voltando para a pátria espiritual, buscando aprender esses ensinamentos, que possamos abrir os nossos corações para entender esses ensinamentos de amor, de cuidado, de proteção, para que possamos ter a vida em abundância que o Mestre Jesus tanto nos prometeu, que possamos abrir os nossos corações para ter a verdadeira transformação, a reforma íntima, a transformação interior, para que possamos ter uma vida feliz aqui nessa terra e na vida vindoura, que continua sempre. Graças a Deus que assim seja.